E o tema da palestra de hoje sobre Noé é essa aqui, ó. Nadar contra. Quem já tentou isso? É fácil? A batalha, não é? Você nada e parece que você só vai para trás. Para mim nadar contra a maré, eu vou ter que ser mais forte que ela, mais rápido do que ela e mais determinado do que ela. E um detalhe, e eu não posso cansar, porque se eu cansar, meu amigo, ó, vai para o fundo. Então, nadar contra a maré é ir na contramão. E é a história de Noé. Vamos ler junto o versículo aí de Noé? Pode colocar o versículo para mim, por favor? Olhe só o que diz aí o versículo sobre Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e o quê? Íntegro. Duas características importantes, até para você que vai escolher alguém amanhã. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Ou seja, Noé era diferente de todos os outros que existiam naquela época. Para você entender um pouco, a Bíblia diz que na época de Noé, a coisa estava tão bagunçada que Deus chegou ao ponto de dizer: me arrependi de ter feito. Já pensou? Como deveria estar aquela época para Deus se arrepender? Era uma bagunça. Aquilo que a novela mostrou, aquela bagunça que ninguém era de ninguém, podia se relacionar com várias pessoas, aquilo ali era pouco perto do que era a época de Noé realmente. Era uma promiscuidade enorme, não havia fidelidade, não havia relacionamento sério, não havia nada disso. E Noé cresceu naquele meio. Os pais dele também eram assim. Os irmãos dele, do mesmo jeito. Os amigos dele iam pelo mesmo caminho. Mas mesmo todo mundo sendo errado, Noé manteve a fé dele em quem? Em Deus. Ele não se deixou levar pela maré. Ele não se deixou levar pela onda. Ele se manteve firme. Agora, claro, imagine só, vamos lá, você que é jovem, estuda, chega lá na faculdade hoje ou amanhã e diz assim, ó, olha, eu sou virgem e eu estou guardando o meu corpo para o casamento. Você vai ser motivo de quê? Piada, chacota. Vão falar, vão rir da sua cara, vão fazer piada, vai ser uma zombaria. Por quê? Porque você está sendo diferente de todo o restante, de todo mundo. É só você pensar, né? A gente vê a moda da roupa. Lá pelos anos 70, 60, os homens usavam aquelas calças, repete a palavra que eu esqueço, boca de sino. Quem usou aquela calça? Era ridícula, não era? Olhando de hoje. Mas já pensou hoje, você andar na rua, de repente vem um homem com uma calça que do joelho para baixo faz assim, andando igual aquele jeito daquela época, todo mundo ia parar e ia fazer o quê? Ia rir. Quem aqui é dos anos 80? Pega, você que é dos anos 90 para frente, pega a foto da tua mãe quando era jovem, nos anos 80. Aquele cabelo cacheado gigante com aquela franjinha ridícula. É ou não é? É horrível aquilo, mas na época, nossa, era o máximo. E as pessoas, elas vão se adequando de acordo com a moda. Você vê, se a mulher começa a ver na televisão só mulher loira fazendo sucesso, daqui a pouco ela faz o quê? Tá com uma tinta loira no cabelo. Passa um tempo, a moda é ruivo, ela vai lá e pinta o cabelo de ruiva. Aí passa um tempinho, a cor do cabelo é preto. Tem mulher que eu acho que ela nem sabe qual é a cor do cabelo dela mais. Já pinta, porque conforme a moda vai passando, ela vai seguindo a moda. Ela vai seguindo a tendência, as roupas, e assim vai. Até aí, tudo bem, não é um problema. O problema é quando você pega a moda que o mundo criou nos relacionamentos e traz para você. Esse é o problema. Porque hoje, qual é a moda entre os solteiros?
A moda entre os solteiros é a seguinte: como que eu vou saber que ela é a pessoa ideal para mim se eu não for para a cama com ela? Se eu não provar? Tem que ter um rally rola ali para mim saber, porque vai que depois eu caso, vou na primeira noite e vejo que não era aquilo que eu queria. Ou não é assim lá fora hoje? É assim lá fora, eles pensam assim. Como é que eu vou saber que ela, como é que eu vou saber que ele, se não rolar química? Eu ia dizer tico-tico no fubá. Se não rolar algo a mais, como é que eu vou saber? Lá fora é assim: não tem problema, a gente vai casar. Qual o problema? Eu te amo. Tu não me ama? Amo. Então qual o problema? A gente não vai... Prostituição, o diabo é tão sujo que ainda faz a pessoa pensar assim: prostituição é quando você sai com várias pessoas. Não, meu amigo. Prostituição é quando você desobedece a palavra de Deus. Mas é a moda. A moda hoje, entre muitos casais, e está crescendo assustadoramente isso, é o casal, para apimentar o relacionamento deles, trazer uma terceira pessoa para dentro do relacionamento. Você não tem noção do como isso acontece. Tanto é que uma das coisas que mais cresceu ultimamente, você sabe o que é? Casa de swing. Quem já ouviu falar? Casa de swing, não é dança não, tá? Casa de swing é onde casais vão para lá, para apimentar a relação, eles vão lá para ter um relacionamento com outros casais lá dentro. Aí vira uma bagunça. Se a gente for pensar, pessoal, os dias de hoje não estão muito diferentes do que era o tempo de quem? De Noé. Ou não está uma bagunça aí fora? A prostituição, a pornografia, está um absurdo, pedofilia. Hoje nós temos visto coisas absurdas. Então o relacionamento está uma bagunça. Por quê? Porque as pessoas, elas estão seguindo as modas que vêm. Então hoje, qual o problema de eu ter várias mulheres? Hoje, qualquer homem, o homem, geralmente, ele quando entra nesse assunto, ele é de Deus, para não passar vergonha, ou não ser motivo de chacota, ele sai de perto. Mas quando está lá uma roda de amigos falando sobre traição, porque tem uma amante, porque pegou uma mulher não sei aonde e tal, ele até sai, porque ele já sabe. E aí? Se ele disser assim: não, eu sou marido de uma única mulher. Rapaz, tu é boba, tua mulher nunca vai saber. Todo mundo trai. Diga, está amarrado. Todo mundo trai com nenhuma, eu não traio. Quem não trai também? Então não é todo mundo. Mas eles vêm com essas conversas. E conforme o tempo está passando, a gente tem visto isso crescer. O anticasamento. As pessoas não querem casar mais. Hoje eles falam que casamento é uma instituição falida, que não vale a pena. Hoje o jovem pensa assim: primeiro eu vou curtir muito, vou aproveitar muito, depois eu caso. Como se dissesse assim: casamento é uma prisão, quando eu casar acabou a curtição. Essa é a ideia do mundo. Então, imagine só, Noé cresceu em meio a tudo isso, mas mesmo crescendo nessa cultura, ele não seguiu a moda, ele seguiu a cultura da fé. Amém? E se você quer ser feliz, olha o que diz a próxima tela aqui, vamos ler juntos, por favor. Essa próxima tela, entrou aí? Você quer um relacionamento feliz? Quem quer? Fale em voz alta o resto. Vá no contrário do mundo. Faça de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. E Deus disse: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Por isso que nós lutamos para que você não se separe, mas para que você supere. Por isso que nós lutamos para que você se guarde, para que você faça as escolhas certas. Para quê? Para você não seguir aquilo que o mundo ensina, porque o mundo, pessoal, não tem nada para ensinar. Você vê, para você entender isso, no mundo lá fora, a maioria dos casamentos acaba por causa do quê? Nosso casamento entrou numa rotina.
Nosso casamento, né, não tinha mais aquele fogo, já não era mais como antes. A gente entrou numa rotina. Então, a gente pensou assim, já que está nessa rotina, a gente até tentou algumas coisas. Você pode ver, a maioria é assim. Mas eu pergunto a você, casamento é o quê? Quer ver o que é casamento? Há 18 anos, eu acordo, tomo café da manhã, almoço e durmo todo santo dia com essa mulher linda. Todo dia. Isso se chama o quê? Rotina. E eu amo essa rotina. E essa rotina é maravilhosa. Pastor, mas também, né, vocês são pastor, não tem problema. Não, nós já falamos aqui alguns problemas, em breve a gente vai revelar mais. Todo mundo tem, mas esses problemas que nós tivemos, nós resolvemos. Ao invés de separar, ao invés de desistir, ao invés de entregar os pontos, nós lutamos para resolver os nossos problemas. E nós criamos uma rotina maravilhosa. Hoje, quando a gente sai da nossa rotina, a gente fica perdido. E posso ser sincero, se eu aprendi o que é curtição, foi depois que eu casei. Eu curto muito meu casamento, eu sou muito feliz, muito. Que coisa maravilhosa é a rotina, que delícia. Olha, o dia que você aprender que a rotina é algo maravilhoso. Mas como é que eu vou fazer uma rotina boa entre nós? Quem tem vindo na terapia já sabe, a mudança que eu quero no outro começa por quem? Por mim, começa por aí. O bispo Renato e a dona Cris vêm falando isso, que durante 12 anos eles tiveram problemas, até que eles entenderam qual era o problema e resolveram mudar aquele problema, e hoje eles são felizes, e acabou. Curtição é isso, eu ser fiel a uma mulher só, e eu sou feliz com essa minha escolha e decisão, vivo bem, tenho paz, tenho alegria. Às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim, vocês não têm filho? Eu falo, não, credo, como é que vocês conseguem ser felizes? Porque as pessoas lá fora não conseguem entender como que um casal jovem está junto há 18 anos, sozinhos dentro de casa, e conseguem ser felizes. Porque eles não conseguem, fica um vazio na casa. Fica nada. Não fica não. Quem está conseguindo entender? Mas tudo isso são ideias da onde? Do mundo. É só você ver. Da onde surgiu a ideia que dar rosa ou dar uma flor para a mulher era um ato romântico? Da onde? Aonde que surgiu essa ideia que o homem tem que puxar a cadeira para a mulher sentar, abrir a porta? Se bem que hoje em dia está quase o contrário, né? Tem mulher que puxa a cadeira para o homem sentar, que abre a porta para ele. Saiu dos filmes. E sabe por que você tem aflição no seu casamento? Porque você baseia a tua história no que você vê no filme. Então você quer o casamento do filme. Você quer a história que o filme mostra. Só que o filme é duas pessoas, cada uma com um script em mãos, que aí ele chega, olhe para ela, diga que a ama, olhe com um olhar romântico e chegue e dê um beijo nela. Gravando, eu te amo. Aí o diretor, corta. Graças a Deus. É isso que você quer? Pessoal, não se iluda. Pare de sofrer pelo que não existe. Aquele amor de novela, aquele amor de filme, não é bonito? Romeu e Julieta morreram, se mataram. Pastor, quando eu ouço a música do Titanic, eu já me vejo lá. Ele morreu congelado. Só se você quer que o teu marido morra. Quer dizer, a pessoa baseia a história dela
com algo que é encenado, que é fictício, que não existe. E por isso ela sofre. Porque ela quer seguir o conselho da onde? Do mundo, não o conselho de Deus. Hoje, né, Gisele, a gente vê as mulheres estão cada vez se vulgarizando mais. Porque ela acha que para conseguir manter um casamento, ela enche de plástico no corpo, e bota plástico, e bota plástico, e bota plástico. E quando não dá plástico é borracha, bota borracha. Porque ela pensa assim, porque se eu não ficar com o corpão, ele vai me abandonar. Eu te garanto que não é esse o problema. Não é isso que vai fazer teu marido ficar do teu lado. Pode ter certeza. Pastor, eu estou na academia, ó, malhando para perder essa barriga aqui, para virar tanquinho para minha mulher. Não, você pode ter a barriga tanquinho, Brastemp, o que for. Não vai manter o seu casamento se você não seguir o conselho de quem? Mas muitos, né, infelizmente, têm seguido por esse caminho, né? Tudo é para onde você tem olhado, né? E é tão Tá dando para ouvir a sutil. voz dela aí, pessoal? Aumenta um pouquinho o microfone dela aí. E é tão sutil o que a gente está falando aqui. Às vezes você pensa assim, mas eu não faço nada disso, eu não tenho esses desejos, né? Mas é tão sutil você olhar para o lugar errado, às vezes com a pessoa com quem você convive. Sua família, sua mãe, seus pais, suas amigas, o círculo de amizade que você tem. O que você assiste na internet. Hoje em dia nós temos, né, à nossa disposição tantas coisas. Você fica ali olhando e, como apimentar o meu relacionamento? Então você vai pesquisar. Ninguém vê, né? É tão simples. Você só coloca lá no Google e você vai enchendo a sua mente com aquela ideia que você viu ali. Você está olhando para o lugar errado. E sem você perceber, você vai começar a desejar aquilo. E vai fazer isso. E o que nós aprendemos com Noé? Noé não perdeu os valores dele. E nós vivemos numa sociedade hoje onde as pessoas estão perdendo o valor dela. Ela está esquecendo aquilo que a gente aprendeu, né? Não precisamos nem ir muito tempo atrás. Eu lembro da minha infância. A minha mãe me preparou para casar. Então, a mãe já preparava. Olha, minha filha, você tem que ter o teu enxoval. E a gente ia preparando desde criancinha. Hoje em dia, enxoval, o que é, né? Nem sabe o que é isso. Ela já ia preparando a mente da mulher para ela ser esposa, para ela ser dona de casa. Hoje em dia, a mulher falar que é dona de casa é ultrapassado. Ela quer estar no mercado de trabalho. Ela quer estar lá fora, competindo com o marido. Não que isso seja errado, você pode ter a sua profissão, você pode ter o que você quer, mas sem perder o seu foco. E por que a gente vê hoje tantos problemas nos relacionamentos? Porque as pessoas estão olhando para o lugar errado, estão perdendo os valores dela. Então, se você tem um problema no seu relacionamento, se você tem um problema dentro de você, você precisa se avaliar. Para onde que eu estou errando? Eu estou com um problema no meu casamento. Eu não consigo ser feliz com meu marido. Tem alguma coisa errada. Você está olhando para o lugar errado. Às vezes você está comparando seu marido com outra pessoa. Você está querendo que ele seja uma coisa que ele não é, que nunca foi, e não vai existir porque você falou dos filmes, você fica olhando lá os filmes e imaginando um homem romântico. Eu fui muito tempo assim, e eu sofri por causa disso. Então, você quer ter um relacionamento feliz? Olhe para a palavra de Deus. O que ela fala para você? Mulher, o que Deus espera de você, mulher? Eu vou falar para as mulheres que eu sou mulher também, né? Às vezes as mulheres pensam assim, ela só fala para a mulher, né? Lá vem ela falar para a mulher de novo. Mas a gente está aqui para se ajudar, né? Mulher ajuda a mulher. E o que a gente vê aqui, fala muito sobre Noé, mas a Bíblia nem menciona o nome da esposa de Noé, só fala Noé e sua esposa. Mas eu fiquei pensando assim, Noé era um homem forte, um homem justo, íntegro, temente a Deus. Mas esse homem tinha controle da família dele. Mas provavelmente do lado dele tinha uma mulher sábia. Não era qualquer mulher que estava do lado de Noé. Era uma mulher forte. Era uma mulher que sabia o papel dela.
sabia o lugar dela, e isso não diminuía ela, e isso não anulava ela. Muito pelo contrário, fez os dois construírem aquela família. Ela ajudou o marido a salvar a família dela. Mas hoje o que nós vemos, na maioria dos casos, mulheres que com as próprias mãos derrubam a família dela. Mulher que com as próprias mãos derruba a felicidade dela. Ela não consegue ser feliz com ninguém, porque ela é uma pessoa egoísta, uma pessoa que não sabe se valorizar. Então, para onde você está olhando? Essa é a pergunta. Olhe para a palavra de Deus, né? Noé olhava para Deus. Então ele escolheu uma mulher de Deus também. Fique de pé para mim ler essa tela com você, a última. Ele diz assim aqui da última, ó. O mundo não tem nada para ensinar sobre, então para de olhar para o mundo. Esquece novela, esquece filme, esquece. Como diz a dona Cristiane, ela fala assim, entre um filme romântico e um de guerra, vai ver o de guerra. Porque vai destruir menos a tua mente. Porque o filme romântico você vê, aí você começa, não dá. Cuide para onde os seus olhos estão olhando. E um detalhe, não tenha como normal você estar enfrentando problemas no seu casamento. Quando há problemas é porque tem algo errado, não é normal. Ou porque, claro, para o mundo lá fora, a gente até vê, né, casais assim, não, às vezes é bom uma briguinha, porque depois tem a reconciliação, é tão bom. Eu não acho bom isso. Mas não é o que falam muito lá fora. E hoje isso é tido como normal. Ah, uma briguinha, ficar um tempo distante. Deus me livre ficar distante dela. Nem um dia. Nem um dia. Então, não caia nesses conselhos do mundo, não, pessoal. Normal é você ser feliz, porque você está buscando a quem? A Deus. Isso é normal. Você viver bem no teu casamento, viver bem com o teu marido, viver bem com a sua família, estar bem com você mesmo. Isso é normal. Não é normal. Não aceite como normal as coisas que você tem visto aí fora, porque não é. Normal é o que a gente vê aí nas histórias de quem está sendo feliz hoje. Então, não é normal se separar, não é normal desistir do casamento, não é normal o casal viver frio no relacionamento deles, não é normal não ter diálogo. O que eu tenho que fazer então, pastor? Veja qual o problema e resolva aquele problema, para que vocês tenham paz, para que haja harmonia entre vocês e vocês sejam felizes. Amém, pessoal? Foi isso que fez, que criou, vamos dizer assim, a terapia do amor. Os problemas que o casal Renato e Cris tinham, que eles, quando aprenderam a resolver aquele problema, eles se tornaram felizes, eles pensaram, peraí, quantos casais não estão assim hoje também? Não sabendo resolver os seus problemas e achando que é normal. Eles resolveram um problema e hoje são felizes. E você também vai ser feliz, amém? Só que para encerrar, leia comigo esse versículo de Gênesis 6, versículo 20, para encerrar. De cada espécie de ave, de cada espécie, tá certo? Né? De cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Olha como Deus preza o casal. Deus não mandou nenhum animal solteiro para dentro da arca. Só foi casado. Você que é solteiro, Deus já está preparando o teu encontro com a pessoa ideal. Mas veja uma coisa, quem mandou os animais ir para a arca? Quantas vezes Deus teve que falar para os animais ir para a arca? Uma vez. Olha o versículo de Isaías 1:3. O boi reconhece seu dono, e o jumento conhece a manjedoura de seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Deus falou com os animais na hora. Deus tem falado com você, comigo, e a gente não dá crédito. Quantas vezes você já ouviu aqui,
não se relacione com pessoas que não são da fé que você tem. Mas você é teimoso, é teimosa, você quer se relacionar com quem não tem a sua fé. E por isso tantas outras decepções. Ah, mas dentro da igreja também já vi muitos errarem. Erraram porque não seguiram a direção certa. E se separaram porque quando tiveram que resolver o problema, fizeram o que o mundo faz, escolher a separação. Escolher a separação. E pare de olhar para quem errou. Olhe para quem está acertando. Eu garanto a você que tem muito mais casal feliz dentro da igreja do que infeliz. Sim ou não? Aí você fica olhando para meia dúzia que deu errado. Para com isso. Mas o problema é o orgulho, o teu ego, a vaidade. Você quer que as coisas sejam no seu jeito. Você não quer ouvir a direção de Deus. Tem pessoas que estão aqui nessa reunião hoje que Deus já vem falando com você algo há muito tempo. Algo que é para você mudar, uma atitude que é para você tomar, um perdão que você tem que liberar, uma decisão que você tem que tomar, superar o passado. Mas você é resistente à voz de quem? A voz de Deus. E enquanto eu resistir à voz de Deus, não tem como eu ser feliz. Porque se eu resistir à voz de Deus, eu não vou entrar nessa arca. Por isso, nós vamos fazer essa semana um propósito. O bispo Renato nos deu essa direção, que é algo muito forte. Não é para todos, é só para aqueles que estão aqui hoje. E você diz assim: pastor, olha, tem coisas que Deus já vem me mostrando e falando comigo há muito tempo, mas eu tenho sido resistente, eu tenho sido teimoso, teimosa, eu tenho feito do meu jeito. Eu ouço aqui que é errado eu me entregar antes do casamento, mas eu estou no namoro me entregando. Eu estou no pecado. Eu estou no pecado. Se Jesus voltar hoje, eu sei que eu vou para o inferno por causa desse pecado. Então por que não larga? Abandona essa prática errada. Abre mão dessa resistência que você tem à palavra de Deus. Você vai pegar esse envelope, você que é o seu caso. Se você não é esse o caso, não pega envelope, não precisa. Esse propósito que o bispo passou é só para aqueles que estão sendo resistentes à voz de quem? E estão fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira, e ainda bate o pé. Eu não vou mudar, esse é meu jeito e vai ser assim. Você vai escrever nesse envelope. E você vai fazer um voto com Deus de uma oferta através da sua fé. Esse voto vai te dar força para você abrir mão daquilo que Deus já tem te mostrado faz tempo. Você está se interessando por um incrédulo, por uma incrédula. Você está querendo se relacionar com alguém que é 30, 80 anos mais jovem que você. Você está querendo se relacionar com alguém pela internet que você nunca nem viu. E você está se interessando só pelo bate-papo. Nem sabe quem é aquela pessoa. Você traz dentro de você um orgulho, a minha verdade, né? Não, essa é a minha verdade. Esquece a tua verdade. Verdade só existe uma, que é a palavra de quem? Claro, isso eu estou falando para quem quer ser o quê? Feliz. Para quem quer ter o que eu tenho. Tu é feliz? A gente é feliz. Eu tenho paz, nós vivemos bem. E o que a gente quer é que você tenha o mesmo, mas não é resistindo a Deus que você vai conseguir isso. Quem entendeu direitinho? Então, se você quer, e você diz, pastor, olha, eu sou teimoso. Olha, eu sou pior que uma mula empacada. Quando eu empaco numa coisa, ninguém muda a minha cabeça. Está na hora de você abrir mão disso. Aí você escreve no envelope e quinta-feira que vem você vai entregar no altar. Amém?